Gente, boa noite! Vocês não sabem quem está aqui, mas eu já vou contar, já vou apresentar e vocês vão ver que a minha tela, esse é o meu escritório, né? O escritório dele é lindo e maravilhoso. Apesar de estar de noite, eu pedi para ele colocar essa tela de fundo que é linda e maravilhosa. Eu estou falando aqui de São Paulo, eu sou Marinês Pereira, especialista em neurobusiness, mas toda uma história de atleta e profissional de educação física, só depois que eu fiz administração. E eu estou falando com ele 10 anos depois, porque a nossa primeira entrevista foi na época do áudio. Não sei se vocês lembram, só tinha um podcast em áudio. E ele veio no meu escritório, na Paulista, porque ele é de Campinas, né, profissional de educação física também, já estou dando spoiler. E ele aceitou agora esse convite para, de novo, a gente se falar e se ver, embora ele lá e eu aqui. Eu vou falar para vocês, gente, ele é o Pablo Santos, que tem uma trajetória profissional e esportiva que vai inspirar muito cada um de vocês, porque ele é apaixonado pela educação física e pelo esporte. E ele está aqui conosco numa live que vai falar sobre movimento, superação e, como eu disse, um papo super inspirador. Vamos conversar, gente, com Pablo Santos, um atleta com tudo. Vou contar tudo para vocês. E aí, Pablo? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui depois de tanto tempo, depois de tantas aventuras. Eu tenho muito para contar, vocês não têm noção. E, olha, falar para vocês, eu estou com saudade de fazer esses momentos assim. Porque aconteceu tanta coisa boa, tanto desafio. E tenho certeza que vai ser mais, lógico, vai inspirar muita gente, assim como já tem acontecido antes, né? Então, vocês vão adorar os momentos de hoje aí. E, Prazer estar falando. gente, morram de inveja. Esse daí é o escritório dele. Essa cena que vocês viram aí no fundo é um pano de fundo, claro, gente, que nós estamos falando de noite. Agora, claro, se você estiver vendo a live gravada, aí você vai estar tá vendo em outro horário. Mas, gente, olha só o escritório desse cara. E não esquece, viu, gente, que ele, além de ser um profissional de educação física, ele também atua em musculação, corrida, natação, pilates, meditação e trilhas guiadas por esse espaço aí, gente, que inveja. Nesse lugar lindo, maravilhoso, dá vontade de estar lá. Fora as imagens que eu depois vou colocar ele na cachoeira, ele em todo lugar. E eu vou colocar para você depois onde você consegue falar com ele no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, porque ele tem aí vários canais. Bom, ele é atleta, né, gente? Já fez maratona, corrida de rua, corrida de montanha, obstáculos. E para completar a trajetória, ele foi condutor da tocha olímpica, que eu também vou colocar para vocês verem que não é mentira, é verdade. E aí, Pablo, para a gente começar, conta aí para gente, porque eu estou trazendo só gente apaixonado pela atividade física e pela educação física. Conta aí para gente, porque eu sei que você também foi militar, você tem uma história aí maravilhosa. Conta, conta tudo! Por onde eu começo? Por onde eu começo? Agora, ixi, rapaz, mas vamos lá, vamos lá. Para ser bem direto ao assunto, desse assunto, eu comecei a vender doces os semáforos entre 99 e 2001 até 2004. Eu deixei isso também bem claro lá no LinkedIn sobre isso. O quartel entrou na minha vida por um projeto que tinha no governo lá, sobre pessoas que queriam ganhar curso profissionalizante e desde que servisse as Forças Armadas, independente do estado que essa pessoa estava. Se já foi dispensado, se já entrou, enfim, deu certo e eu fui embora. O desejo de ser atleta foi porque eu, num momento da minha vida, não tinha absolutamente nada para fazer, estava com muito tempo ocioso, o bairro estava passando por um processo muito complicado. Na verdade, todo o bairro de periferia estava assim, onde as ofertas para fazer todas as coisas erradas que eram de uma maneira muito, muito complicada de se resistir à tentação, e muitos dos meus colegas, muitos dos meus conhecidos tinham potenciais para poder fazer o que vocês quiserem. Só que a grande maioria, infelizmente, foi para a vida errada e eu comecei a recusar.
A atividade física veio como uma espécie Ô, gente, ele não quer falar, mas eu vou falar. A vida errada é provavelmente ficar na rua, roubos, furtos, e muitos dos seus amigos provavelmente já morreram. E ele tem uma história de superação, o Pablo, porque ele recusou todas essas facilidades e falou, cara, eu vou sair disso, eu não vou ser igual, não é isso? É que você não quis falar, mas eu completei aqui porque eu lembro dessa história que você me contou 10 anos atrás. passa o tempo, passa o tempo, passa o contexto, as pessoas melhoram tecnicamente o raciocínio, outras pessoas acham que não é bem assim, acham que é exagero, mas só quem viveu que pode falar. Eu não posso falar, por exemplo, se aconteceu com um tipo de situação em que só a pessoa que viveu, por mais que ela me explique, eu não vou conseguir entender. Então é a mesma coisa. Se eu digo que tem pessoas que têm potencial para fazer grandes feitos, elas acabaram errada porque também, lógico, não teve oportunidade, mas também tem uma decisão pessoal. E essa decisão pessoal, literalmente, ela vai ter que decidir todo dia. Eu não quis entrar para a vida errada. Porém, eu estava procurando o que fazer nessa cidade aqui. A atividade física veio, lógico, para complementar o tempo que eu trabalhava, nos poucos serviços que eu tinha, e aí, por alguma situação muito complicada, eu não consegui mais fazer musculação. Na academia de musculação não consegui fazer, não tinha dinheiro, tudo. E aí, eu parti para correr de rua, por ela ser um esporte democrático. Eu simplesmente comecei a pegar os treinamentos que eu já sabia do quartel, que ainda estavam tecnicamente frescos, e comecei a usar para mim. Aí teve uma inscrição, teve um evento de corrida, eles eram baratos, e quando foi no dia 26 de março de 2006, eu fiz a primeira corrida e eu gostei, e eu nunca mais quis fazer. Quando foi na terceira corrida, eu tomei a decisão, falei assim, olha, eu vou me dedicar para ser atleta e vou fazer tudo o que for preciso. Ponto. Depois que eu tomei essa decisão, eu não me arrependo, eu só comecei a melhorar. Lógico que teve muitos atrasos, teve muitas situações que me fizeram que eu mudasse de ideia. A forma de educação das pessoas, naquele dia, onde eu podia ir lá, pedir uma informação, conversar sobre qualquer situação que pudesse melhorar, foi, de certa forma, bem difícil de se aceitar. Às vezes eu até me pergunto por que o pessoal era daquele jeito, não nada, não fui muito bem compreendido, fui tentar falar com algumas pessoas da maneira mais educada possível, então não fui muito bem quisto. Então eu comecei a abrir meu próprio caminho sozinho. Parece estranho, mas uma pessoa que estava começando, uma pessoa que teve educação e perguntar o que era necessário para perguntar e não conseguir ter as informações, a pessoa me dá revolta. Aí eu falo, você dá coisa? Já que é assim, não vou conversar, não vou ficar trocando muita ideia, eu simplesmente vou pegar meu caminho e vou seguir em frente do jeito que eu preciso. Um dia eu pego as instruções. A faculdade de educação física só veio depois entre 2007 e 2008, dessa situação de eu querer melhorar profissionalmente, né? Estava buscando melhorias, salarial, trabalhista, tudo, me veio um desejo muito forte de querer ser instrutor. Só que não estava sendo tão forte assim. Eu estava ainda indeciso entre logística, administração e educação física. No dia que eu consegui entrar na faculdade, desculpa, no dia que eu consegui, na pontuação do Enem, ter a pontuação necessária para poder escolher minha bolsa, eu já estava formado em logística e administração no nível técnico. Se eu pedisse a faculdade, podia ter feito, mas eu falei assim, cara, acho que eu vou escolher educação física para fazer isso aí. Mas eu vou primeiro passar nas pontuações. Ou da pontuação da redação V800, e a pontuação, por exemplo, português, matemática, história, na época, 2009, foi aceitável o suficiente, eu estava naqueles critérios das bolsas lá. Então, quando foi na classificação geral, para resumir nessa parte, quando eu escolhi no dia da bolsa, a pessoa que estava na minha frente, antes do outro candidato, foi para outro curso. Ficou só eu e aquele candidato lá, pleiteando a bolsa lá. E a gente tinha mais ou menos cerca de 3 dias para poder comprovar todos os documentos que vão dizer que a gente era digno de ter a bolsa no quesito economia, porque a gente tem que provar que a gente não tinha dinheiro, não tinha condições para fazer isso daí. Então eu resolvi todos os documentos em menos de 6, 7 horas mais ou menos. Eu tinha 3 dias, resolvi entre 6 e 7 horas. Quando a mulher carimbou, dizendo, olha, você já pode entrar na faculdade, eu falei, sinceramente, eu fiz isso aqui. Como assim? Olha, moça, eu só carimbei aqui, você já está matriculado, você pode ir para aula, agora é quinta-feira. Mas pode entrar na aula assim? Ah, moça, olha, pega um caderno aí, pede emprestado um caderno aí, se vira e pode entrar para aula. Na quinta-feira teve aula, na sexta-feira não teve, eu voltei na segunda-feira, dia 3 de março de 2010, já formado em administração, já formado em logística e já com curso de regra que eu não estava atuando, eu entrei na faculdade e decidi
seguir caminho aí. Ao mesmo tempo que eu trabalhava, do jeito que eu conseguia trabalhar, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o curso à noite. Foi E uma você fez divisão. faculdade, você fez aonde a faculdade? Você é de Campinas, né? Fiz aqui na Unip, né, aqui aqui, porque é perto de casa. Não me arrependo, eu faria tudo de novo. Mas assim, até eu pegar o meu primeiro estágio, tudo, é lógico que eu continuei trabalhando. Então, posto de carga, eu trabalhava com logística, cheguei a trabalhar com telecomunicações, na área de telemarketing. Eu tive que dividir a minha vida com o trabalho, o meu treinamento pessoal e os estudos. Nunca parei e eu sempre arrumei tempo do que eu precisava. Sempre arrumei tempo. Não, e com você eu sempre olho, não tem tempo ruim, nem ai, mimimi, eu não posso, eu não consigo, coitadinho de mim. Não existe isso com você, nunca vi. Eu te sigo nas redes sociais, te conheço, apesar da nossa distância, a gente se fala por WhatsApp, né? E um acompanha o trabalho do outro. E eu nunca vi você com esse chororô. Mas, Pablo, você também, pelo que eu estou vendo aqui, você trabalha em academia, pode falar o nome da academia, então você é personal trainer, você faz trabalho em escolas públicas e você também faz todo esse trabalho de eventos, aulas ao ar livre, trilhas, caminhadas em montanha. Caramba, você trabalha até de madrugada, onde é que você arruma tempo para tudo isso? Olha, para ser bem sincero, é organização. Por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, já aconteceu de eu fazer isso 3 vezes no final de semana. Eu recebo, às vezes, convite para poder ser guia de trilha. Ou para fazer treinões em São Paulo. A maioria de final de semana. Ponto. Já é da minha área. Fazer trilha, caminhada ou fazer corrida de rua em alguns parques em São Paulo, tranquilo, né? Por enquanto, as trilhas de Campinas aqui diminuiu a oferta por questões até de clima, e algumas pessoas também começaram a trabalhar demais e não conseguiram algumas folgas, mas isso eu até entendo. E também é uma coisa muito complicada, porque algumas pessoas querem fazer, às vezes, contratam meu serviço como guia, no mesmo dia que eu tenho um evento esportivo, eu estou fazendo meu treino pessoal. Por isso que, às vezes, eu gosto de fazer trilha de sábado, porque de domingo é meu dia. Beleza. Escola pública, toda vez que tem alguma escola me ligando, eu vou lá e faço presença. Eu posso recusar, mas eu evito recusar, porque sempre tem alguém precisando, eu vou lá, fico disponível, eu vou lá, faço o que eu preciso fazer, e já era. O ano passado, 2023, era só a escola e o personal, ou de academia, e na maioria das vezes, corrida, ponto. Em relação às trilhas, que eu até posto no LinkedIn, que o pessoal até fala, olha, que dia você pode vir? Que dia você consegue fazer? Eu falei assim, não, gente, vocês que eu faço a trilha guiada, eu posso muito bem pegar o mapa que eu já sei, de todas as partes onde eu sei andar, onde é que tem água, onde é que tem área verde, onde é que está coberto, onde não está, e aí vocês decidem o dia, que aí para mim não tem problema. Em relação à escola, as escolas me ligam. Em relação ao profissional, os alunos me ligam. Eu só preciso colocar nas agendas, eu só preciso fazer com que isso seja organizado bastante para que eu entregue para a pessoa o melhor serviço possível. Não é difícil. Não é difícil. É só uma questão de se organizar. Ou você pega uma agenda, ou você mesmo grava na mente, a pessoa tem que dar um jeito aí de fazer a sua própria organização. Não entrar muito em detalhes, porque senão o que acontece? Você abre demais, se questiona demais, e a pessoa acaba não fazendo, acaba não trabalhando, acaba não rendendo. Então, existem certas coisas, certas organizações, que é só você, a pessoa, só você, o cliente, entrega o que precisa, vai embora, não tem problema, faz de novo, vai melhorando e já era. Quer ver uma coisa que acontece? Tem muito treinão de corrida que o pessoal, às vezes, não leva música, não leva caixa de som, por algum motivo, não leva, a pessoa não consegue. Então, eu pego a minha cheia e falo, quem quiser, conecta o Bluetooth aí e a gente começa a fazer o aquecimento aqui antes da largada. Quem não quiser, bota as minhas músicas. Ah, ninguém tá pegando o Bluetooth. Muito bem, eu vou lá e coloco o cartão de memória dele. Então, são coisas que são pequenas É o que eu falei, né? Você é o tipo do cara que não tem tempo ruim, cara. Não tem, vai focado em solução. Mas você não falou da academia, não quer falar? Tá. Da academia, atualmente, eu recebi a oferta de trabalhar, de voltar para a sala de musculação, então, por enquanto, estou das 6 às 10. Não me interrompeu na minha rotina que já estava, só acrescentou. Inclusive, tem alguns projetos para chegar aí. Quer falar o nome da academia para o povo vir fazer aula com você? Bom, por enquanto, eu estou na Smart Fit, por enquanto, né? Tem horário fixo lá, já tô para 1 ano lá, já estou fazendo 1 ano, e aí só não comprometei nada. A única coisa que aconteceu é que o meu tempo na escola ficou um pouco reduzido, porque eu estou na escola e depois eu vou para academia, ponto. O meu treino pessoal gira entre 2, 3, por exemplo, na semana, de dia de semana,
2 a 3 vezes na semana, que eu posso fazer bem cedo, e depois eu vou para a escola. Nos dias que eu estou em descanso, por exemplo, no dia que eu não estou em descanso, no dia que eu não estou a fim de treinar, eu posso muito bem dar um personal, ou algum aluno fala assim, olha, eu preciso fazer uma aula. Eu deixo de fazer meu treino pessoal, não tem problema, depois eu corro atrás. Eu só preciso sair daqui de casa 5h30, 6 da manhã, faço o que eu preciso. Já aconteceu de eu sair da minha casa 4 da manhã para poder fazer meus objetivos, e ponto. Na minha vida pessoal, eu me organizo do mesmo jeito que eu me organizo na minha vida pessoal, da minha vida profissional. É só a maneira da gente se organizar. E aí, vai aquela coisa, você quer fazer isso? Você tem condições de fazer isso, de entregar um serviço melhor, de se entregar a excelência do seu cliente, ou você vai fazer de qualquer jeito? Então, se for fazer de qualquer jeito, não faça, não precisa, se não é obrigado. Também não sou obrigado a ser especializado em todas as coisas que se precisa, não sou obrigado a fazer, não precisa, só faz o básico e pronto, o básico bem feito. Eu não preciso inventar nada, é só fazer o que já é previsto em casos de trilha. Faço lá o planejamento do começo, meio e final, o tempo do trajeto, e se alguém precisa trabalhar no mesmo dia, já falo para a pessoa que horas que ela vai estar terminando, acabou. Na escola, a mesma coisa, já passo o cronograma para o coordenador da escola o que eu preciso fazer. Se não tiver, a gente consegue fazer na mesma hora lá, quando não é na quadra, na sala de vídeo, e com os meus alunos de personal, por exemplo, de corrida, eu fico conversando com eles, fazendo até uma conversa um pouco mais séria para saber o que eles querem, se já estão inscritos a boa corrida. Se tiver lesão, eu mando cortar a corrida, porque é muito mais fácil tratar a lesão do que correr de qualquer jeito para piorar a situação. Não concordo com isso, porque eu já corri lesionado. Então é só uma questão de se organizar, de intervir quando for necessário, e já era. Quanto ao grupo de meditação, está saindo aí, já fiz isso uma vez, na escola, 2 vezes. Tá para sair um grupo de meditação até em grupo, né? Já estou com esse projeto aí já. Algumas pessoas já fizeram aí os seus interesses, e vou contar com isso daí em breve, mas as meditações que eu já fiz, já postei algumas vezes sobre como eu faria, é a mesma coisa que eu aprendi a fazer, é a mesma coisa que eu já fiz em grupo, e eu também pretendo fazer isso. Inclusive, já tem 2 pessoas ligadas ao Reiki que perguntaram como que eu faria os eventos. Já falei para ela todas as organizações, já escolheram o parque, logo, em algum lugar na Vila Lobos, não lembro exatamente aonde, ou se vai ser no Portinari, vai lá, tá todo mundo lá fazendo a caminhada, do jeito que eu gosto de fazer, e todo mundo vai fazer ali a trilha guiada, lá todo mundo sentado lá, tendo aquele momento maravilhoso, do jeito que eu estou pensando aqui, do jeito que ela também imagina que seria, do mesmo jeito que eu também já mostrei para elas, que também não é difícil. É só Olha, gente, o que eu penso, assim, que eu estou muito feliz, é que eu tenho observado muitos profissionais como você, trabalhando corpo e mente, né? Que é uma coisa que eu venho falando faz tempo, né? Para as pessoas, olha, você tem que unir o corpo, tem que unir a mente. E eu estou vendo que as pessoas estão se unindo mesmo, que não está ficando só com aquela maluquice, né? De, tem que fazer só o corpo, só a estética. Não, já estão percebendo que tem que haver o equilíbrio. Bom, já falamos muito do professor, agora eu quero falar um pouco do atleta, né, porque eu vejo que você é apaixonado, né, por esportes, pelas corridas em particular, então eu queria ouvir um pouco dessa sua paixão pelos esportes. Paixão do esporte parece que é uma coisa que eu não vou conseguir tirar, não vou conseguir me livrar, não vou conseguir cortar de jeito nenhum. Tem uma mistura assim de uma melhoria de vida, uma busca da melhora de todos os sentidos, uma valorização pessoal, de conquistas pessoais que demoraram para acontecer. Lógico que gira em torno de muitos sentimentos, a maioria deles de indignação pelo que está acontecendo no país, às vezes até revolta pessoal de não conseguir ter feito isso antes. Então é uma série de situações. Voltando até o assunto do começo, tudo que eu fiz dentro do esporte e dentro do lado profissional é para que eu melhorasse em todos os sentidos, porque eu achava que eu não podia, porque eu achava que eu não estava preparado, eu achava que eu não estava ciente, não estava consciente, não era digno, e eu tinha que mudar minha cabeça com isso. E fui buscando todas as melhorias dentro do que eu acreditava fazer. Se fosse facilitado por alguém, através de algum curso, através de algum conselho, beleza, eu faria. Então, o que me sobrou, o que me aconteceu foi exatamente o que vocês estão vendo. Dentro de uma organização, a maioria deu errado, algumas deram certo, outras foram em tempo curto ou longo, deu certo. O lado do atleta fez com que eu melhorasse em todos os quesitos na questão corporal, porque eu não sei que tipo de evento eu vou enfrentar.
Comecei a Mas fazer isso por dia. passando de tipo de evento, como é que você se prepara, né? Porque você tem já uma atividade física intensa, vocês já viram, gente, que ele não para quieto na cadeira. Eu tô tentando fazer um milagre aqui para fazer esse cara ficar sentado, porque ele já tá doido para sair correndo. Mas como é que. Porque tudo que você procura em termos de vida de atleta é corrida de rua, maratona, corrida de montanha, obstáculo, e tudo isso é muito desafiador, né? Então, como é que você se prepara para essas provas? Quer dizer, conciliar trabalho, isso, treino, trilha, blá, blá, blá. Nossa. Olha, o Cortella me ajudou, viu? Porque ele só me esclareceu de uma coisa que eu já sabia, que eu posso. Queria poder. Ponto, vai atrás. O jeito de fazer a corrida, lógico que vai diferenciar de correr em montanha, correr em obstáculo, correr na rua. Só que veio por uma questão de progressão. Eu não fazia corrida de montanha em 2014. Era só de rua. Um dia eu entrei. Só que no dia que eu entrei, no mesmo ano eu já ganhei o troféu. Tá bom. No mesmo ano de 2014, eu fiz uma corrida de obstáculo. Que eu já estava desconfiando que isso ia acontecer. Porque eu já vinha, em 2012, eu já ouvi falar de uma situação assim. E quando foi 2013, 8 de abril de 2013, eu já sabia, já que tinha uma corrida de obstáculo, eu falei, eu quero aquilo ali. Tá bom. Então, eu comecei a buscar das piores corridas do mundo que tem, eu vou pegar aquela, mas eu tenho que fazer uma escala de progressão. Eu vou começar a melhorar. Faz a maratona primeiro. Ganha primeiro. Faz aquela corrida primeiro. Faz aquela primeira, depois você chega lá. Tá bom. A diferença é que alguns eventos esportivos demoraram demais para acontecer em relação a vitórias. Outros vieram muito rápido, uma questão de vivência. Aí eu falei, peraí, no mesmo ano de 2014 eu peguei uma de montanha de obstáculo no mesmo dia e saí bem. Eu vou começar a planejar direito aqui, o meu treino pessoal aqui. Eu vou ver lá no Parque Lógico, lá, vou ver o que dá para fazer lá. Vou ver se eu pego uma madeira de eucalipto, sal virando 5h30 da manhã. Eu vou ver se eu corro mais. Eu vou achar uma piscina para nadar. Eu vou fazer algum acordo com alguma academia para poder fazer treino de musculação até onde puder também. Eu vou usar a piscina pública também, se for o caso. Mas eu tinha que fazer essa progressão. Essa progressão deu certo. Os troféus demoraram para chegar? Demoraram. Então, peraí. Então, me conta qual foi a corrida mais desafiadora que você fez? Você sabe que isso é uma pergunta muito difícil de se responder? Muito difícil. Porque se eu falar, olha, a corrida. A corrida boa. Fala uma corrida aí. Bradesco. Tá bom. Mas e o Espartano? Tá. Eu falo, Espartano. Tá, mas e o Lamício? Eu falo Lamício. Tá, mas e o São Silvestre, por exemplo? Tá. Eu falo São Silvestre. Tá, mas e a Maratona de Curitiba, que você teve uma câmera no final, que tá falando 20 metros? Tá bom. Mas é quando a Maratona de Poeira. Então tá muito difícil. É muito complicado. Então agora eu vou falar a que eu acho a mais difícil foi quando você fez aquela maratona, que você foi condutor da tocha olímpica também. Você participa de maratonas, que eu sei, mas você, nesse caso, eu lembro de ver você tudo feliz lá no Rio de Janeiro, condutor da tocha olímpica. Como é que você se sentiu? Depois você conta da maratona, mas conta disso aí pra gente saber. Tem até foto, gente, eu vou colocar. Tá. A condução da tocha olímpica foi em Campinas, através de uma votação que o Comitê Olímpico pediu para que as pessoas que me conhecessem fizessem. As pessoas escolhidas, os meus padrinhos, deviam dar um motivo para a organização, explicando por que eu deveria ser condutor. Eu recebi 19 votos, um deles foi o seu. E aí, tinha que explicar, olha, por que eu tenho que ser condutor? Eu não posso receber e-mail, vocês receberam, eu recebi 19 votos. A organização olhou e falou, tá bom, ele foi escolhido. Então, foi uma questão de votação, foi uma questão até de mérito. As pessoas que reconhecem fulano, Ciclano e Beltrano como dignos, vão lá e votam nele. Me conta como foi a experiência, cara. Você com a tocha lá no Rio, tudo bem, isso daí já passou. Agora eu quero saber o que você sentiu, o que isso mudou na sua vida, enfim. Olha, primeiro que eu falei assim, pela primeira vez na minha vida, eu fui o centro das atenções sem ser um evento competitivo. Segundo que eu tenho os álbuns de foto aí, e mostrou o grau de felicidade das pessoas, até porque o momento político no país sugeria uma tristeza profunda. Sugeria uma tristeza muito complicada de que o pessoal não estava conseguindo lidar com isso. Era muito estresse, era uma complicação horrorosa, desnecessária, e o pessoal precisava de um respiro, precisava de uma válvula de escape. E quando teve esse pré-evento da Olimpíada, que foi o caso da condução da tocha olímpica, isso trouxe uma espécie de esperança para todo mundo.
Eu fazendo parte disso, eu como todas as pessoas, também a gente se sente agradecido por ter feito muita gente feliz. Inclusive, o pessoal abriu exceção. Em vez de ser só atleta, qualquer pessoa que tenha alguma suplementação, superação para fazer, poderia ter feito isso. Por exemplo, alguém que venceu o câncer. Alguém que estava, por exemplo, era mendigo e virou empresário. Alguém que faz alguma causa social e deu muito certo. Essas pessoas são minhas amigas até hoje, não só aqui na cidade, mas no Brasil inteiro. E cada uma tem a sua história de superação, segundo os seus padrinhos que indicaram elas para serem condutoras. 12 mil pessoas foram escolhidas, e para elas, como para mim, também foi inesquecível ter feito isso. O auge disso foi eu ter feito visitas em escolas, em presídios, dizendo o quanto o esporte pode mudar a vida de alguém, dizendo que ele pode fazer com que as pessoas melhorem as suas condições de vida, até mais do que se imagina. Isso porque eu dentro das minhas condições, eu consegui chegar até onde eu cheguei. Eu poderia ter melhorado, podia ter sido melhor, e vou ser melhor ainda. Mas eu chegando nas escolas públicas e no presídio falando sobre isso, dando essa mensagem, sugere que existe sim uma saída, existe sim uma forma de você mudar a sua linha de raciocínio, de sucesso, desde que parte de você essa iniciativa. E os frutos podem vir. Os frutos podem demorar para chegar, mas tem gente, tem aluno, até hoje, que lembra, inclusive eu recebi um comentário esses dias, de que passou o tempo, ele não vai esquecer do dia que eu entrei naquela escola lá, com aquele uniforme, falando sobre isso. Toda vez que eu faço esse tipo de coisa, é inesquecível. Eu chego e falo para as pessoas, gente, quando o dia está solito, está aqui, o uniforme está aqui, as pessoas ficam admiradas, elas conseguem sentir um grau de felicidade tão imenso, do mesmo jeito que eu senti, e eu repetir isso, fazer isso acontecer de novo, por mais que o país esteja triste, é como se fosse uma vitória, é como se fosse uma espécie de compensação, é como se fosse uma espécie de missão, e eu vou continuar fazendo isso porque foi bom para mim, eu já estava querendo isso, eu fui digno disso, graças a Deus, e eu vou continuar fazendo esse tipo de situação até onde eu puder, se eu for convidado, independente do que aconteça. Uma coisa legal que eu te acompanho, eu vejo esse brilho no olho, né, que é você é muito preocupado, assim, no sentido de mudar a vida das pessoas, mostrando que você fez a escolha certa, enquanto provavelmente muitos dos seus colegas fizeram a escolha errada e hoje nem estão mais aqui para contar. E você superou um monte de dificuldades, não contou com a ajuda de ninguém. Eu sei que a tua vida é super difícil, é uma luta, e eu não vejo você reclamar nem nada. Você está sempre assim, cara, essa pessoa eu vou ajudar, essa pessoa eu vou salvar, e tudo por meio da atividade física, por meio do esporte, por meio de você ir lá e poder, é o que eu brinco às vezes, né? Resgata as alminhas do inferno, né? Porque é um líder nato você, né? Por meio de ser professor, por meio de ser o exemplo, né? Eu acho isso muito importante. Então, acho que só por isso você já tem o seu lugar lá no céu, o seu voucher lá no céu, né? E eu sei que, além disso, além de você ir nos locais, por meio da sua profissão, por meio do que você gosta, você tem canais que eu vou colocar aqui no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, né? A gente vai colocar todos eles aqui e você também faz isso nesses canais, quer dizer, você compartilha essa paixão e mostra para as pessoas que tudo é uma questão de escolha, não escolham o caminho errado, né? Você faz isso, né? Então, assim, além de tudo isso que eu estou te falando, da sua vida ter mudado por meio do esporte, por meio de tudo que você viu, o que mais te motiva, né, a fazer isso, cara, sem ganhar nada, você vai lá e faz o que te motiva. Eu vejo você lá filmando, mostrando o seu dia a dia, não é para se exibir, é para mudar a vida das pessoas. O que te motiva? Tem uma discussão rolando no Orkut, já faz tempo já, que o pessoal, poucas pessoas ficam mostrando coisas boas, e o pessoal devia fazer isso, né? Tá bom. Gente, pera. Você falou Orkut mesmo? Exatamente. Essa discussão já é antiga, já é antiga. Se você pegar um vídeo, pegar qualquer vídeo de qualquer tema, o pessoal tem falando umas coisas que não faz muito, não vou dizer que é só besteira, mas não faz muito sentido. Não é inteligente e não causa uma espécie de aprendizado legal. Tá bom. Aí você pega alguém fazendo atividade física também, precisa dar um jeito de atrair essa pessoa. Ok. Eu falei, tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os meus vídeos, independente se ele vai viralizar ou não tô nem aí. Assiste quem quer, assiste quem não quer. Um ou outro vai criticar, tá, pode criticar, não tô nem aí. Vou cuidar da minha vida. Só que
parado em casa, sem fazer nada, eu não vou ficar. Reclamando da vida também não vou. Não vou ficar também falando que foi por causa de fulano, ciclano, beltrano, que eu não consegui certas coisas, colocando a culpa nas pessoas lá por causa disso. O parque ecológico tá lá, a piscina pública tá lá, Joaquim Egídio Souza tá lá para poder fazer a trilha, às vezes a academia lá, você pode fazer uma permuta, ou tem academia pública, dependendo da cidade, é só a pessoa querer sair de casa para poder fazer alguma coisa. Não é difícil, é uma questão de escolha, é uma questão de organização, como eu venho falando. Poucas coisas, pequenos passos, não é difícil. E outra, vídeo meu tem 15, antes eu fazia vídeo de 10, 12 minutos, agora 30 segundos, que é o máximo que eu posso fazer ali, que não precisa de muita coisa, né? Não precisa de muita... não precisa mostrar muito, eu só preciso falar para a pessoa, olha, estou fazendo esse treino aqui, legal. Eu não fico falando, olha, faz esse treino aqui para emagrecer. Eu só faço treino, Quem quiser copiar, copia. Quem não quiser, copia, porque tem muita gente que, além de não fazer nada, além de não dar um passo para melhorar a si mesmas, cuidar do próprio corpo, que isso é até bíblico, a pessoa começa a ter atitudes estranhas. Como eu falei, vai culpando todo mundo, vai chegando todo mundo, vai criando um clima pesado, estranho, de uma convivência, ou de até de atrair coisas ruins para si. Para quê? Não sei, não vou fazer isso é um erro. Toda vez que eu estava de mente vazia, vou fazer alguma coisa, vai fazer caminhada no parque, vai aplicar a bicicleta, vai andar, ocupe a sua cabeça. A melhor maneira de você ocupar da sua mente é cuidando do seu corpo, porque você acaba cuidando dos dois. E aí, quanto menos besteiras você pensar, mais blindada sua mente vai ficar. Seja lá do que for, seja de qual for o problema. Às vezes, pode acontecer também de você melhorar até o seu raciocínio, o senso crítico. Porque se alguém vier com uma notícia falsa de qualquer tipo de tema, qualquer tipo de problema, você vai pensar 2 vezes antes de aceitar aquilo. Quantas foram as vezes que muita gente, sem fazer nada, por muito tempo, começou a ficar alienada por vários motivos, e aí quando você vai falar com essa pessoa, foi difícil de você convencer ela do contrário, foi difícil de você dar um argumento até inteligente que ela não quis ouvir, e aí quando você encontra uma outra pessoa que já está ocupada e cuida de si mesma, que cuida da sua própria saúde, você vai conversar com ela, ela pode até discordar, mas o jeito que ela discorda é educado demais, é inteligente bastante para você ter uma maneira de diálogo, e aí você ganha um respeito até maior do que você imaginava, porque essa pessoa decidiu cuidar de si mesma. Poderia fazer o que todo mundo faz, que é ficar sentado em casa só reclamando, procurando, sei lá, maneiras fáceis de ficar mais inteligente, mais bonito, perder barriga. Mas aí eu prefiro, dentro das minhas condições aqui, dizer que é possível você manter o seu corpo e mente blindados. A partir disso, o que vier, ou de trabalho, ou de serviço, ou de estudo, para você melhorar todas as suas condições, também vai vir porque você já está seguro de si mesmo. Tem gente, eu já ouvi falar, lamentavelmente, que pessoas do meu meio, pessoas da minha, por exemplo, da minha redondeza, da minha alçada, não teriam condições de dar esse tipo de esclarecimento, porque eu deixei dessas pessoas são outros. Eu estou dizendo completamente o contrário, porque eu sou a prova disso. Se você tem essa linha de pensamento, infelizmente a sua mente é preconceituosa demais, você deve buscar qualquer tipo de libertação quanto a isso, porque infelizmente isso pode afetar a sua vida de qualquer forma. Se a lei do retorno existe, isso vai se voltar contra você e você não pode manter esse tipo de alimentar esse tipo de pensamento. Ao mesmo tempo que, como eu não desisti dos meus caminhos, um dia eu entrei numa escola para dar aula, o pessoal, a molecada do ensino médio lá, não esperava que viria um professor atleta, né? Não esperava que tendo um professor de vida dupla, e um deles conversa comigo até hoje dizendo o seguinte: se você não entrar naquela escola falando a sua versão, eu teria virado bandido hoje, porque eu não tenho referência, porque eu não tenho com quem copiar, porque eu não vejo uma pessoa que seja que nem a gente aqui, eu não vejo gente que tenha essa disposição que você tem, você simplesmente você deu as costas, você disse não para as coisas que te falaram, que você podia ter aceitado aquilo, você deu a volta por cima do seu jeito, as pessoas podem não concordar, mas você fez o que tinha que fazer, mas por causa do seu exemplo, eu não virei bandido. Esse cara está na minha lista de contatos, ele já casou, tem filho, e abriu um próprio negócio, está ganhando até mais que eu em alguns momentos do ano. Já aconteceu dele falar isso. Inclusive na pandemia, ele trabalhou até mais do que eu na pandemia, porque eu fui impedido, de certa forma. Mas ele continua trabalhando na parte de alimento lá, que ele faz tempero, tudo. Se eu não... 2020, 2015 eu conheci ele, 2016 eu fui embora para outra escola, mas a memória dele ficou lá. Não só ele, como 6 saíram do crime por minha causa, porque viram
de certa forma, comigo aqui, uma semelhança dizendo, ele ia fazer as mesmas coisas que o pessoal fez. Ele disse não e escolheu outro caminho que não tinha nada a ver e deu muito certo para ele. Tão certo que o pessoal copiou e não se arrepende. Nossa, é maravilhoso. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente que é um professor, vamos falar, a gente é professor, a gente é líder, a gente é educador, né? E é esse legado, né, que você deixa, cara, porque quantas pessoas, né, poderiam hoje estar para um outro lugar. Então, assim, eu acho interessante, porque eu sei que você também é palestrante, você leva eventos. Então, gente, por favor, ó, as redes sociais deles estão aqui. Entre em contato, porque é um depoimento que eu acho que isso pode ajudar pessoas, porque não é aquela coisa de guru que só fala porque leu nos livros. Não, o cara experimentou. A vida dele é uma prova de que podemos sim fazer as escolhas certas. Então, assim, entrem em contato, perguntem para palestra, para depoimentos, para treinamento, para personal trainer. Eu acho que já deu para ver que esse cara não para sentado na cadeira, está sempre com a cabeça dele agitada. Eu vejo ele entrando lá no LinkedIn, discussões com outros perfis, né, de inteligência artificial, de tudo. Eu acho o máximo, né, Magara? Ele comenta sem medo de ser feliz, sabe? Do tipo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Enfim, gente, olha, o papo tá maravilhoso, mas eu sei que estamos chegando ao fim. Então eu queria muito, né, que você deixasse a sua mensagem, embora eu acho que, assim, a sua live foi fantástica, matei saudade de você, assim, da gente bater papo depois de 10 anos sobre isso. Depois de 10 anos. Mas embora a gente se fale no WhatsApp e tal, mas assim, a gente tá praticamente uma hora conversando, contando um pouco como foi esses seus últimos 10 anos e essa sua jornada de continuar firme, gente. 10 anos atrás ele já falava disso e ele continuou firme, ele não desistiu das pessoas, não desistiu de salvar pessoas que estão no caminho errado por meio do esporte, por meio da atividade física e também, claro, outras pessoas que querem seguir esse caminho de trilha, de esporte, de atividade física, de emagrecer. E olha, você tem um compromisso comigo. Quando você for fazer seu evento de meditação, atividade física, reiki, que eu sei que você falou Vila Lobos, eu acho que é aqui de São Paulo que você está falando, você tem que filmar, me falar, me avisar para a gente divulgar para a galera aqui de São Paulo poder ir, hein? Para você, o pessoal ter uma ideia sobre as redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, lógico, fala só de trabalho, então, todo tipo de trabalho eu posto lá, todos, então o pessoal vai acompanhar por lá. E não falta assunto, porque tem muito conteúdo. Eu achava que, assim, eu não sei se vai virar, não sei se vai rolar, mas depois eu voltei e falei, peraí, a gente tem um problema com nós mesmos, com nossos próprios pensamentos. Eu postei um negócio aqui, não deu certo. Postei um negócio aqui, não deu certo. Sabe uma coisa? Eu vou criar conteúdo. No dia que explodir, todo mundo vai ver que eu tenho conteúdo. E tem muito conteúdo lá. Pode ser que seja simples, pode ser que seja complexo, mas eu vou postar. Ponto e acabou. Do mesmo jeito que no TikTok, no Instagram, eu só posto treinos pessoais. Porque é uma coisa muito pessoal. Não vai ter nada de trabalho nele, mas o pessoal fala assim, peraí, o cara só fala de treino e tá melhorando. Treino pessoal assim, numa piscina linda, maravilhosa. Ai, que delícia. Depois ele posta ele andando num lugar lindo como esse, fazendo trilha. Vale a pena você seguir ele no TikTok e também no Instagram para ver os treinos dele, além das discussões no LinkedIn e no YouTube. Tudo aqui, viu, gente? Tá tudo aqui. E outra, a piscina pública, por exemplo, só para encerrar esse assunto de treinamento pessoal, a piscina pública está aqui, o pessoal fica reclamando, serviço público não presta, que não sei o que, mas quando funciona e estava bonitinho, o pessoal não usa. O pessoal tem que saber os seus direitos. Cobre a limpeza do parque, mas usa aquele parque com zelo. Até porque você faz atividade física, você cuida do seu corpo nele, você cuida do seu corpo e da sua mente nele. Acho que é bem por aí que a gente começa a se tornar bons cidadãos. Não estou dizendo para você puxar saco, não estou dizendo para você encher o saco, estou dizendo para você usufruir. Quando eu termino o meu serviço, quando eu termino a minha natação e o orientador chega e fala assim, tá encerrado, beleza, obrigado, vamos embora com educação, respeito possível, no outro dia a gente vai lá de novo e a gente vai melhorando. Isso porque eu estou usando o serviço público. Eu não sei vocês aí, de onde vocês moram, se vocês têm essas condições, mas você que tenha, zele, faça valer a pena o seu treino lá, valorize isso, agradeça sempre a Deus pela sua saúde, porque também uma outra coisa que me motiva também na atividade física é que tem muita gente agora na cama do hospital querendo fazer o que a gente faz e você fica reclamando, dizendo que tá difícil muitas situações, mas pergunta para aquela pessoa que está lá no hospital, se ela quer trocar de lugar com você. Tenho certeza que ela vai querer trocar, independente do que aconteça, independente da situação, ela vai querer trocar de lugar com você porque ela sabe muito bem o que ela tem. A gente aqui, a gente tem
5, 6, 12 desejos. Quem está no hospital só quer um desejo. Eu já fiquei internado no hospital para nunca mais, e foi uma coisa muito difícil, não quero nem falar sobre isso, mas eu já estava lá, e só quem estava lá pode falar sobre isso. Se você valoriza a atividade física, continue valorizando. Pergunta para uma pessoa que está no hospital agora o que ela quer. Ela quer ter saúde para sair. E quando ela vê a gente fazendo atividade física assim, independente do que aconteça, ela vai suspirar e vai falar, eu queria estar ali. E quando ela está lá, ela valoriza, ela vai atrás, ela sua, ela sua, dá risada, e no final, e no outro dia, mesmo às vezes até completamente cansada, ela quer fazer de novo, porque ela vai aproveitar todos os momentos dela, porque ela sabe muito bem o que aconteceu com ela. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, quando eu comecei a minha carreira. Eu sei muito bem o que me esperava, eu sei muito bem com quem conversou comigo, eu sei muito bem com quem me negou acesso e o que ia acontecer comigo se eu aceitasse o caminho errado. Por isso que sou desse jeito, eu tenho as minhas conquistas, mas eu quero mais, e até porque eu preciso inspirar as pessoas, porque se o pessoal soubesse o que aconteceu comigo, o pessoal ia entender toda essa minha trajetória aqui, o número de certificados, o número de qualificações que eu tenho, e vou continuar perseguindo isso, porque eu tenho certeza que posso ir muito além e que Deus me use para ajudar mais pessoas, assim como eu ajudei 6 moleques a sair do crime, e um deles é meu amigo pessoal, e eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Maravilhoso, gente. Eu não sei você, mas toda vez que eu converso com ele, eu fico inspirada e falo assim: nós não temos o direito de reclamar. A gente tem que focar em solução. Poxa, o que esse cara passou? Eu tenho certeza que a maioria que está aqui vendo não passou nem de perto e às vezes está cheio de facilidades na vida, de oportunidades e só reclama. Então, tudo na vida, como ele está falando aqui, é uma questão de escolha, de você superar e de você ter essa paixão por deixar um legado, ajudar pessoas, que eu acho que isso ele não mudou nada, gente, não mudou nada. Então eu só quero agradecer você, viu, Pablo, por você estar aqui. As redes sociais deles estão aqui, entrem em contato. Depois vamos ficar aqui cobrando dele falar desse evento que eles vão fazer com atividade física, meditação, que eu já achei o máximo, que é corpo, mente. Se eu puder, eu vou fazer a reportagem do evento pessoalmente, porque eu acho que tem tudo para dar certo. Quanto mais a gente unir forças com pessoas boas como o Pablo, todas as pessoas que eu venho entrevistando aqui nestas lives, toda quinta-feira às 20 horas, eu acho que nós vamos conseguir inspirar as pessoas para usar a vida delas da melhor forma possível. Então, Pablo, mais uma vez, agradeço a sua presença, agradeço você que ficou aqui até o final, e eu já me despeço. E última palavrinha para você, Pablo. Mente sã e corpo são. Vamos cuidar dos dois. O corpo está forte, a mente também fica, a gente melhora o raciocínio, começa a se organizar melhor, começa a descartar coisas fúteis, começa a descartar coisas que não fazem sentido e começa a dar lugar para outras que a gente achava que não podia fazer. Por exemplo, esse negócio de eu ler. Que livro você está lendo? Faz tempo que não estava lendo livro, mas eu comecei a ler livro já. Beleza, já estou no meu 4º livro. Depois eu pego a coleção. O que eu decidi fazer esse ano? Aula de equitação. Andar a cavalo, literalmente. E eu vou andar com o cavalo sem sela. Não quero nem saber. Um dia eu vou andar de cavalo sem sela. Tá bom. Tem mais alguma coisa que o pessoal acha que podia fazer e não faz? Para fazer próprios investimentos. Seja ele na bolsa ou seja em criptomoeda. Porque você pode precisar um dia, já que está tudo sendo tecnologia, né? Tudo sendo virtual. Então, por que não saber um pouco mais? O que você está fazendo mais também? Desenho. Vai desenhar. E você, às vezes, você tem uma... Eu me arrependo hoje. Eu fiquei cerca de quase 10 anos 15 anos sem fazer desenho. E o meu tema é as histórias em quadrinhos. É o Correio Pronto. Eu me arrependo de não ter terminado isso, mas eu vou correr atrás do prejuízo. Às vezes você tem o talento, às vezes você tem os meios, mas você acha que não pode, porque você andou com gente que, infelizmente, falou o contrário. Dê um jeito de eliminar esses pensamentos que não precisa, do mesmo jeito que eu tive dificuldade de eliminar o meu, a diferença é que eu tive que andar sozinho, por muitos momentos, para poder melhorar. E eu comecei a melhorar. E, graças a Deus, eu consegui melhorar e estou te provando hoje. É lógico que fazer tudo o que eu estou fazendo agora demorou muito tempo. Escolha você, alguma coisa que você possa fazer, melhore nisso, foque nisso e vá em frente. Você com a sua mente sã e o seu corpo sã, você vai em frente. Sempre agradeça a Deus pelas suas conquistas, porque também, lógico, é questão de fé e tal, mas eu acho que isso é um reconhecimento à parte, e também é aquela coisa, nós temos nos livrado de muita coisa estranha, e por a gente estar hoje aqui, tem um plano, tem algum projeto,
A gente não sabe qual que é, às vezes a gente até sabe, a gente acaba negando, mas sempre tem alguma razão para a gente acabar melhorando. E a gente sempre acaba, não só ajudando alguém, a gente acaba se ajudando. E vamos manter aí a nossa mente sempre blindada, nosso corpo sempre forte, até porque doença pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer alguma crise, pode acontecer algum problema, mas você estando forte, você estando mais consciente, você evita menos erros, vá atrás da solução, ou pode ser a solução para alguém. As infinidades são boas, mas você pode aí fazer o seu caminho correto. E dando você no seu caminho correto, você não vai se arrepender, você não vai ter nenhum problema, você não vai ter nem desvantagens, basicamente isso. Legal, muito, olha, excelente. Essa mensagem, gente, olha, resume essa live toda, de tão maravilhosa que é. Agradeço, gente, e nos despedimos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.